Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Tudo bem, pessoal? Hoje nós temos aqui a convidada muito especial, uma convidada multiartista, a crítica literária e poeta Sônia Melchiori. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sônia, tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, muito bom. A Sônia vai contar aqui pra gente um pouco da sua história, um pouco do que ela já fez. São muitas coisas, né, que ela já fez, que ela faz e que ela fará. Então tem coisa muita pra sair aí, né, pra você falar. Sônia, fala um pouquinho então do seu início, vamos dizer assim, no seu início lá, como que você começou na coisa da arte, se foi escrevendo, se foi na música, se foi na dança, o que você olhou e falou, nossa, eu quero ser isso, eu gosto disso, como foi o seu início? Bom, como você mesmo disse, né, eu sou meio multi, né, e eu tenho experiência em várias áreas, e tudo começa mesmo na infância, né, eu acredito que a maioria dos artistas, ou o nosso dom, é a nossa habilidade. A gente acaba nascendo com determinada habilidade. E eu me descobri um pouquinho, mas sem consciência, porque eu era muito pequena, né? Aos 4 anos eu aprendi a ler e escrever. Minha mãe ensinou o básico, mas eu comecei a ler com fluência, já sozinha aos 5 anos, e eu lia muitos livros que a minha avó tinha em casa. Minha mãe também gostava de ler bastante. Tá. E minha avó também escrevia poemas. Não que ela fosse assim uma grande escritora que inspirava, mas aquilo eu acho que vem meio que de família. Entendi. E você lembra, assim, o que era, o que lia? Os poemas? Ou o que ela lia, te passava também? Ah, eu sei tudo. Sabe tudo? Sei. A minha mãe adorava ler livros românticos. Né? Então, livros... Não que eu condene, né, mas assim, pela qualidade, mas era o que circulava na época, eram mulheres leitoras, era uma situação muito importante, porque a maioria das mulheres da década de 60 eram mulheres dadas à família, cuidar da família, então ter uma autonomia para leitura já era uma questão muito importante. Então, minha mãe lia Sabrina, Júlia, Bianca, Bárbara Cartland, mas gostava dos juvenis. Por exemplo, O Príncipe e o Mendigo, aquela Sessão da Tarde. Sei, né? Sei. E adorava também a Sessão da Tarde, mas ela lia demais. Era muito inteligente, meu pai também muito inteligente, apesar de ambos terem feito somente até a 4ª série. Acho que na geração dos nossos pais, avós... Sim, né, era mais convencional, acho que isso, né? Isso, até a 4ª série, mas eles sabiam escrever bem e eles liam. E a minha avó, ela era uma leitora ávida de livros... pequenos, né, pocket-livros, que tinha geralmente no jornaleiro, de romances policiais, e uma vez eu descobri no meio dos livros dela, que eram muitos, né, alguns romances eróticos também, né, então, tudo escondido, logicamente. Mas veio um pouco disso, dessa cultura de que em casa a gente tem que ter livro, gostava de ler. Eu fazia coleção na época já de livros infantis, toda semana lá na livraria, no jornaleiro, não era nem livraria. No jornaleiro nós comprávamos um livro de coleção. Sabe que você me lembrou? Você falando aí, veio na minha cabeça aquele livrinho, que era um livrinho pequenininho assim, mas tinha muita coisa. Seleções.
Isso, era dessa época também. Também, né? Tinha seleções. E assim, vários assuntos, eu gostava de ler também, tinha muita coisa. Assim, Isso. Né? Assim, nossa, não era assim? Era quase um Google da nossa época, né? Verdade, é verdade. Era o Google da nossa época. E olha, você me fez lembrar também uma outra coisa. Meu pai, quando minha mãe engravidou, meu pai vendia a Barça. Barça. A Barça, para quem não conhece, né? Porque é uma coisa hoje de fetiche, de biblioteca, né? Sim. Particular. Sim. Mas antigamente nós tínhamos toda casa comprava lá a Barça, porque era, vamos dizer assim, uma enciclopédia que servia para a gente poder fazer pesquisas escolares, né? Então, eu lembro, era vermelha, não era vermelha? Né? Se não era vermelha, era azul, enfim. Ou era preta, não sei, depende da edição, azul, né? Justamente. Depende da edição. Então, era uma coleção, uma enciclopédia, então ele vendia a Barça. Então, o tempo todo em volta nessa questão de livros, né? Independentemente da qualidade, tínhamos livros. Isso. E quando eu fazia aniversário, eu tinha uma tia minha que era professora e ela me dava livros. Então, eu ganhei livro a vida inteira. É muito interessante mesmo, porque a gente aprendia muito. Eu acho que essa consciência, né, de que o livro traz um conhecimento que você não tem e que hoje, por exemplo, o Google dá conta de uma parte, mas tem muita coisa que é fake ali no Google, né? Eu acho que é fundamental, porque as pessoas deixaram de ler por uma preguiça em termos de contato com o livro, porque a tecnologia traz de uma forma mais rápida. Não sou contra tecnologia, ao contrário, né? Eu acho que veio a melhorar bastante a questão do acesso à informação, mas também o livro ele produz um outro processo, um outro imaginário, uma outra possibilidade de enxergar o mundo e o outro. Você sabe que eu comparo um pouco isso aí com, por exemplo, disco e CD. Por exemplo, porque você pegava o disco, você via todo o trabalho, tudo quem fez, tudo quem, né, você via as fotos, você via as letras, você via toda aquela, né, construção do disco. Sim. Foi com o CD aos poucos, foi perdendo isso, né? Foi. E hoje, principalmente, lá você acessa lá o Spotify ou as mídias lá, tal, você nem vê nada disso, só tá ouvindo a música, né? Uhum. Então, o disco, para mim, é o disco. O livro, no caso, é mais ou menos isso também. Porque às vezes a pessoa fala, por que você não ouve o livro? Depende, fala assim, é estranho, né? Pode ser que um momento você até faça isso numa coisa ou outra, mas é legal você... É isso, né? Existe, folheando. Perfeito, existe o audiolivro. Sim. Eu acho que é um recurso muito importante, por exemplo, quando você tem uma dificuldade de visão, ou quando você está no trânsito, você vai ouvindo. Você pode ouvir, porque muitas vezes tem pessoas que são mais auditivas. Sim, né? Que ajuda bastante. Que ajuda bastante. Então, a entonação, no processo da leitura do livro, dá a dinâmica do sentido que ele quer produzir. Então, se você não conseguiu compreender na leitura, o audiolivro te traz essa possibilidade. Porque tem uma interpretação, não é isso? Isso. Só que me parece que você não consegue pegar. Né? Parece que aquela apropriação você ouviu, está ali dentro de você, mas parece que vai sair. Quando você tem um livro na mão, parece que você tem uma intimidade com ele. Sim. Né? Você folheia, você vai e volta. Não, mas espera lá, deixa eu voltar aqui que eu não entendi direito isso. Mas aí entra naquela polêmica, por exemplo, Bentinho, não, Capitu, né? Traiu ou não traiu Bentinho? Até você descobrir que isso é o que menos importa, você volta e lê 500 vezes o Dom Casmurro para poder chegar e falar, não, com propriedade. Não traiu. Sim, traiu. Né? Então, o livro, ele brinca com você. Brinca nesse sentido. O leitor, ele é provocado pela capa, pelo cheiro,
Nossa, como eu adorava, por exemplo, entrar na livraria e sentir o cheiro do livro novo. Nossa Senhora, é fetiche também, né? E sebo, eu adorava também ir a sebos e saber que aquele livro que estava lá na estante pertenceu, porque aí eu abro, olho a quem pertenceu, porque geralmente eles assinam, né? Pertenceu a uma pessoa do século XIX. Né? Então, eu tenho uma coleção do Anatole France, que é de 1890, eu tenho a primeira edição. Você pega a primeira edição francesa, sabe? É uma coisa que é um tesouro. Então, quem pegou, quem é que, de certa forma, transitou por aquele livro, né? Que vozes que estão ali, que pessoas que estão ali. Tudo isso vem à tona quando a gente tem esse contato. Então, o disco é a mesma coisa. Sim. Com o disco, você tem lá a sua coleção, você guarda. Tem, por exemplo, um disco de uma banda de rock de 1970, 1980, que não é mais divulgada, mas foi, por exemplo, o início do punk no mundo e etc. Aquilo é uma raridade, né? E você tem ali. Quando você vai para o CD, naquela caixinha, que é uma caixinha normal de plástico, acetato, sei lá, enfim, né? Você primeiro perde essa questão dessa proximidade com o disco, porque o disco você pega, você olha, você vê até os riscos, você sabe onde vai pular, onde não vai pular. Aí você vai limpando, né? Você tá falando disso, uma coisa interessante. Tinha discos que eu ouvia, né, desde molequinho em casa, e tinha uns que, né, riscava. E aí depois, com o tempo, eu acabei comprando, né? Falei, não vou perder, comprei no CD também pra ter, né? Aí às vezes eu tava ouvindo lá, falava, mas esperando pular e não pulava. Porque tava no CD, entendeu? Eu falava, que interessante. Eu falava, olha, que coisa, né? E hoje às vezes é assim, tem uma e outra, às vezes também tô ouvindo nas mídias Spotify e tal, aí falo, nossa, esse pedaço aqui pulava, né? E aí você tá ouvindo ali e não pula, né? Negócio interessante. Não pula mais, não pula mais. São coisas que a gente resgata, né, da nossa história, que fazem parte, né? E faz parte da história do mundo também. Sim. É isso que eu acho muito interessante. Porque são memórias da nossa vida, mas são memórias históricas, né, de um contexto, né, e até, de certa forma, dos processos de valorização de um objeto, não, e de fetichização. Porque se você observar hoje, o que é, por exemplo, um desejo, um fetiche para quem gosta de arte, de música, é ter em casa uma vitrola da década de 70, da década de 60, 70, é ter disco. Então tem o pessoal que faz coleção ainda. Que cultiva isso, né? Essa memória, essa coisa. E é bonito, porque você olha assim, você vê em decorações o livro, você observa em todas as lives que o pessoal faz, assim, mais acadêmico ou aula, livro na estante, ou você tem aquele papel de parede que é livro, né? Verdade. Ou coloca o CD não, o disco. Ninguém põe o CD. Como é que você vai pôr o Spotify ali também, entendeu? Para dar essa atmosfera cultural também. Porque tem uma questão de criação de atmosfera, né? Então, nós vivemos em um outro momento. Então, aí voltando, né? Inclusive eu ia te perguntar, você estava falando da história de como você começou, essa influência da família, né, nos livros, na literatura e tal. E aí como é que você, nesse pedaço aí, como é que você começou a falar, poxa, a escrever, ou como é que foi essa coisa de você... Eu fazia poemas desde os 6 anos. Certo. Eu escrevia... desde os 6 anos, alguns mais maduros do que o que eu imaginava, né? Mas muita porcariadinha, né? Todo mundo me incentivava, claro, porque eu estava começando 5, 6 anos a escrever poema.
E na escola também, eu me destacava um pouquinho, mas por conta dessa produção que eu tinha. E eu lembro que a professora de artes também me adorava. Aliás, ninguém gostava da professora de artes. Eu tinha até dó, mas porque é difícil, né, o pessoal efetivamente respeitar esse espaço na escola. Mas eu era uma menina muito tímida, extremamente tímida, muito fechada, adorava a arte. E eu acompanhava a professora no ateliê dela na escola. Então, eu também fazia as questões artísticas ali com ela, né? E a professora de português, logicamente. Mas eu sempre gostei de tudo. Sempre me dei bem em todas as disciplinas, menos em química. Menos em química. Tem que ter, né? Tem que ter alguma coisa que a gente... Mas o que é interessante, e aí eu vou ter que contar um pouquinho da minha história pessoal mesmo, é que eu era, como eu disse, muito tímida, muito fechada. Eu não conversava com ninguém, eu tinha vergonha de tudo, absolutamente tudo. Não olhava para frente, eu olhava sempre para baixo, né, quando eu andava, tanto que eu caía toda hora na rua. Porque eu não via o buraco, pá, caía. Caía. Então eu voltava para casa toda esfolada, né? Toda esfolada. E assim, a minha interação era pouca com as pessoas, mas tem coisas que eu acabo lembrando. Foi na 8ª série, porque antigamente era série, quando eu me mudei de São Caetano para São Bernardo, que eu tive aula com o professor Marcos Heiler. Sim, né? Marcos Heiler, isso. Músico, escritor. Isso. E na época, minha professora de português era Maria Fernandes Coco. Então, eles eram, da nossa geração, eles eram muito conhecidos, né? E o Marcos Heiler e a Maria Fernandes, eles trabalhavam teatro também. Certo. E uma vez me colocaram lá para fazer uma situação, falei, olha, eu gostei disso, né? Eu gostei disso. Então, como eu falei, eu era muito quieta, muito tímida, mas eu fiz lá o papel, ele gostou, aí ele falou, bom, vocês vão sair, Sônia, continua aí. Eu, opa, gostei disso. Porque no teatro, você consegue ser, de repente, trazer à tona o que você é, sem se mostrar necessariamente, porque é a personagem. Certo, né? Sim. Tem a personagem. Então, é aquela questão de que menina, adolescente, gordinha, na época era bem feinha mesmo, né? Depois deram um banho em mim de loja, essas coisas, deu uma melhoradinha, né? E ali eu conseguia falar, conseguia me colocar. Saía do papel, continuava a ser quieta e tímida. Eu gostei daquilo. E também, quando estava no colegial, eu acho que era no colegial, né? Eu fui a um festival de música e foi muito legal aquele festival, que foi ali no Assunção, sabe onde fica? Como é que é aquele... No Saba? Isso, Saba, né, no Saba. E teve um grupo inesquecível até hoje, e que ganhou ali o festival, né? Era um cantor e ele começou a cantar Bife com Batata Frita. Gente, eu falei assim, essa música é tão fácil, mas pega tanto. Eu falei, gente, mas isso é muito legal. E eu não me esqueço até hoje. Você conhece essa pessoa? Conheço. Eu tava lá, fazia parte lá. Era a música do Flávio. Foi uma vez que a gente fez lá junto com o pessoal, né? E a gente participou com o pessoal do Rude lá, que já tinha a concepção da música, tudo, e a gente fez junto lá. Foi em 81, acho.
Acho que era por aí, né? 81, em dezembro de 81, que aí a gente tinha umas 2 músicas countries, assim, né, no estilo mais country, mais alegre, mais brincalhão, né, tal. Isso. E aí, pra surpresa da gente, a gente foi pra final com essa música, né. Não, mas foi transformadora essa música, né? E aí pegou de um jeito muito interessante, que até hoje vai né, o pessoal que fez junto, às vezes no momento que a gente se encontra, vai nos lugares, o pessoal pede essa música. Né? Dá uma palhinha. Então... Quer me quebrar. Bife com batata tinha o refrão. frita. Bife com batata frita. Bife com batata frita. Bife com batata frita. Bife com batata frita. Era um refrão, assim, sensacional. Pra vocês verem. E o pessoal É. curtiu, né? O que veio do pessoal de lá, e a gente incorporou fazendo junto, cantando, né? E até hoje, como eu falei, até hoje, dependendo de onde você vai, as pessoas te falam. Como, assim, no meu caso específico, tem músicas Tempos, tem música Morena, tem Doce Kyrie, vira e mexe, você acha um e outro que lembra dessas canções, né? E aí te pega de surpresa, como você agora. Não, mas é que o Bife foi o seu grande hit. Foi um hit legal, que a gente fez muita coisa, né? Foi. Bom, mas aí você estava falando, isso, né? Isso, eu vou voltar. Do seu livro, não, meu percurso. Do seu percurso, e como que você começou a ser uma poetisa, ou uma poeta, né? Como foi que você foi a poeta Sônia? Começou. Sempre fui. Né? Sempre, desde os 6 anos. Só que eu sempre registrei os poemas nos meus cadernos ali. E quando chegou ali no ensino médio, já tinha pelo menos 50, 60, 70. Mas eu não publicava. Por quê? Primeiro porque o poema, num primeiro momento, ele tem muita subjetividade, né? Muita questão do eu ali. E se eu não conseguia falar de mim, me mostrar, como é que eu ia falar o que eu sentia? Então, eu me recolhia em função disso. Só que aí no ensino médio, tinha uma questão de jornal, nós fizemos um jornal na escola, né? E eu fui publicando alguma coisinha mais esparsa. Comecei realmente a produzir mais e começar a mostrar quando eu fui para o teatro. Então, como eu disse, também foi um momento assim, foi um rompante na minha vida e que mudou completamente. Porque eu, de tímida, estudiosa, assim, todos os professores, né, acreditando, não, a Sônia é inteligente, ok, ótimo. E um dia eu estava lá em casa, quieta, meu pai muito rigoroso, um baiano muito peixeiro, né? Não pode sair de short, não pode isso, não pode aquilo. E a minha mãe me preparando para ser dona de casa, né? Eu peguei, vi a TV. Como chamava seu pai mesmo? Aderbal. Aderbal, né? Seu Aderbal. Lembro do seu Aderbal. Lembra, né? Então, eu peguei, olhei a TV, tava lá, curso de teatro Emílio Fontana. Eu olhei, venha não sei o quê, parará. Aí, do nada, a família inteira estranhou. Falei, mãe, eu vou para São Paulo. Tá, para onde? Para São Paulo, porque naquela época, né, Sônia é muito presa, coisa e tal. Falei, vou para São Paulo. Mas você vai fazer o quê? Teatro? Você tá louca, menina? Você vai fazer teatro? É não sei o quê, né? Daí a pouco meu pai começou a sonhar também com pavor de eu ir para São Paulo. Porque eu falei para ele, eu vou fazer teatro, eu vou estudar na USP, eu vou não sei o quê. E ele teve um pesadelo uma vez, eu não me esqueço, que ele falava, UP. E eu falava, pai, o que é isso? UP. Você tá indo pra UP,
né? De tal pavor de sair de São Bernardo e ir para São Paulo. Mas eu peguei minhas coisas, peguei o ônibus, fui, entrei no teatro, me dei muito bem no teatro, digo, até... Agora a gente muda um pouquinho, porque já faz muito tempo, mas eu era melhor atriz, hoje eu sou professora, né? Hoje, há 40 anos sou professora, mas eu sou melhor atriz que professora. Certo. E olha que eu sou uma boa professora, tá? E eu me destaquei lá no teatro. Eu me destaquei, comecei lá no Emílio Fontana mesmo, fiz 10 anos de teatro, depois 3 com eles, depois eu montei um grupo de teatro e eu me destaquei nesse curso, tanto que eu fui chamada para fazer alguns filmes, inicialmente como figurante, né? E depois me chamaram para o papel secundário. Mas aí esbarrou numa questão complicada, que é a questão dessa minha educação rigorosa e o papel que eu teria que fazer. Então, 2 problemas. Era para contracenar com Paulo Autran e eu tinha que tirar a blusa e nadar numa piscina. Então, eu falei, eu não vou tirar a blusa. Né? E eu não vou nadar numa piscina porque eu não sei nadar. Eu ia morrer afogada. Né? E aí, na hora de tirar a blusa, eu só pensei, meu pai, todo mundo, meu pai, não vai dar certo, né? Mas foi, assim, aí acabei recusando esse papel, por conta dessas limitações, né? Eu acho que a gente precisa de se desprender em algum momento, sem perder o que a gente acredita, mas se desprender de coisas que os nossos pais temiam tanto pela criação, temiam tanto pelo mundo, e a gente acaba ficando muito recolhido, né? Mais preso, assim, né? Dentro desse conceito, né? Isso, exato. E tem uma outra questão também, que eu acho que é importante, é que, e isso não me prendeu, tá? Que as pessoas acreditam que não podem fazer, não podem chegar, não podem alcançar. Então, assim, eu queria ir para o cinema, né? Eu queria ser atriz de cinema, etc. Aí o pessoal falava, imagina, você nunca vai ser. Não, até chegar vai demorar muito, né? Mas eu fiz o Cidade Oculta. Cidade Oculta, né? Que é o filme. Com a Carla Camurati, a Rigo Barnabé. Nesse filme foi quando eu me destaquei, né? Eu me destaquei como figurante, você já viu isso? Eu me destaquei como figurante, por quê? Porque tinha um papel para ser feito, que era um papel de uma menina que tinha que fazer um striptease ali. E o nosso diretor de elenco, que também era meu professor, me perguntou, Sônia, você quer fazer? Eu, não. Claro que não, se eu não queria tirar a blusa, como é que eu vou fazer um striptease ali? Não. Vai com calma, a coisa não é assim, né? Naquela época, por conta de todas as minhas limitações internas. Nem falava com ninguém, não tinha amizade, não conseguia conversar, não olhava para cima e fazia striptease. Não. Foi a melhor coisa que eu fiz. Na hora da encenação, que era ali no Madame Satã, né? Tinha o bar e coisa e tal, e tinha que encenar juntamente com o rapaz. O cara queria me agarrar, porque estava todo mundo se pegando ali. Sim. E eu falava, não, sai daqui, sai daqui, sai daqui. O diretor de elenco amou. Porque falou, nossa, ela é ótima. Mas não era porque eu estava com vergonha daquela situação. Imagina uma atriz ter vergonha, não podia ter vergonha, né? Então, ele entendeu ali como se fosse um papel que eu tinha. Que você estava fazendo. Que eu estava fazendo. Foi a melhor coisa, porque depois ele disse,
Olha, você saiu muito bem, não aceitou o papel da forma, assim, muito adequada, então você pode ir realmente para um outro patamar, você não é uma atriz que vai ficar aqui, você atua muito bem. Falei, nossa, que bom. Quer dizer, só isso eu já fiquei muito feliz, né? E aí, enquanto isso, eu escrevia peça, fazia poemas. Você estava na veia de poeta ali também. Isso, estava Você estava criando. muito forte, né? Uhum. Muito forte. E até que bateu ali a realidade, né? Tum, 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 vamos trabalhar porque você tem que ganhar, né? Sim. Não que eu não ganhasse, né, nesses papéis, ganhava sim, mas não dava. Uhum. Tinha começado a faculdade de letras, né? Porque tinha relação. Aí também minha mãe me estimulou bastante, falou, você gosta de escrever, você escreve bem, vai fazer letras, então, porque eu queria ser bióloga, para você ver como é que é, né? Eu queria ser bióloga e montar um laboratório de pesquisa na Amazônia. Tanto que eu cheguei a pegar alguns espécimes diferentes de cobras e aranhas, porque na frente da minha casa tinha um monte de mato. Eu sou estranha, eu sei, né? Tinha um monte de mato, né? E eu ia lá com as coisinhas e pegava. Então, quando alguém encontrava uma cobra diferente, um bicho diferente ali na rua, eles já me chamavam para eu ir coletar. Para você coletar. Para poder guardar, para montar meu laboratório, né? Depois queria fazer engenharia genética, mas sempre escrevendo e lendo, devorava. E teatro, mas quando eu encontrei o teatro, o que eu queria mesmo era teatro. Teatro te chamou bastante. Nossa. O teatro e literatura sempre, né? O teatro me chamou bastante, fui para a USP, prestei a FUVEST, para artes cênicas. Passei na primeira fase e é extremamente concorrido e fui para a segunda fase. Eu falei, meu Deus, tinham 10 obras. Era para fazer uma crítica sobre a obra, né? Tinham 10 obras. Eu li 9. Caiu a que eu não li. Nossa. Aí eu falei... Não era para ser, não era para ser, não é possível, né? Não é possível. Aí é lógico que eu não entrei, né? Não entrei, continuei ali em letras, prestei alguns concursos de agente cultural, não sei nem se eu posso falar aqui, mas naquela época, já faz um tempo, né? Aqui em São Bernardo, para agente cultural aqui, tinha uma vaga, e eu não aprendia porque eu não sabia, né? Toda vez que tiver só uma vaga, você toma cuidado, não sei se vale a pena entrar. E se você entrar, vai para a luta, né? Porque é complicado. Tinha não sei quantos mil candidatos, uma vaga. Tinham 50 perguntas, eu acertei 49 e não passei. Não passou. Não. E eu sei por que não passei. Mas eu não posso falar aqui. Tá, tudo bem? Mas vamos caminhando aqui nesse seu processo. Então, vamos ver. Peraí, nessa época eu já escrevia bastante. Já escrevia bastante. Já. Eu lembro, inclusive, você está falando escrevia bastante, veio aqui na minha cabeça o Cataclisma. Né? É isso? Cataclismo. Isso. Acho que foi um dos primeiros que você fez, não? Já era no meio, assim, né? Já era no meio, nós já nos conhecíamos, né? Porque você me mostrou a poesia, eu olhei e falei, olha, era Cataclisma mesmo, né? Cataclisma, você lembra mais do que eu. Eu lembro do nome, Cataclisma. Eu tinha uma poética meio intensa também, às vezes meio paródica, né? Meio... Sim. Cômica, mas sempre questionando a questão do homem, da existência, né, do ser, ou do amor, porque também canceriana tem que ser romântica às vezes, né? E eu já escrevia mesmo, agora lá pelos 20 anos, né? É isso? Cataclismo, nossa, eu nem lembro mais. Deve ser por aí, mais ou menos. Cataclismo,
Esse daí já tinha centésima, não sei quantas, aí já estava, porque eu escrevia e colocava, guardava. Eu só instiguei mais a me mostrar na poesia com as redes sociais. Tá? Então, as redes sociais, Instagram, comecei a montar uma página só de poesia. Na realidade, eu tenho umas 4 páginas de poesia, com nomes diferentes, e tem algumas que eu nem divulgo para as pessoas não saberem, porque às vezes assim são meio pesadas. Então, apesar de legal, então tem uma que é Oculta Poesia, né, que é eu adoro aquela página. Ela é muito intensa, ela é muito pesada, fala sobre o sombrio dentro da gente. Mas é pesada. Né? Tem, como ela é linda, que eu estou desativando, mas é uma questão, essa página é voltada para a questão da mulher, dessa busca do eu, essa mulher que é muito, vamos dizer assim, renegada, ela depreciada, se autodeprecia, né? Então, como ela é linda nesse sentido de se voltar para si. Tem o Flow, né? Flow, se depois puder disponibilizar aí alguns poemas, eu acho legal. O Flow é um projeto. O Flow é um projeto que nasceu de uma concepção de, vamos dizer assim, de busca daquilo que faz o ser humano não só florescer, mas, de certa forma, se descobrir e se expandir, tá? Para todas as circunstâncias. E o que é legal no Flow é que não dá para você expandir só pela palavra. Você tem que expandir pelos sentidos todos. Então, é um projeto que congrega a literatura, a palavra, a música, os elementos visuais, tá? A questão de visualidade e o movimento. Então, é como se fosse um balé, né? Uma dança desses elementos que vão se entrecruzando. E que está, a base de um dos nossos projetos aí que nós temos. Futuros, né? Quer dizer, presentes futuros, né? Presentes e futuros, isso, de expansão. E tem o Poéticas da Emergência, que está no Facebook. E ali eu coloquei, tenho alimentado com alguns poemas falados, algumas interpretações. Fora isso, nós temos o Sonora Poesia. Sim. Né? Então, Sonora Poesia também na realidade, era um projeto que virou praticamente uma companhia, né? Sim. Sonora Poesia, eu, o Flávio, né? E uma equipe linda de colegas, de músicos competentíssimos, artistas, né? De piano clássico, piano popular, barítonos, viola, intérpretes. Grupos, teatro, coral. Então, o Sonora Poesia, ele se consolidou muito fortemente porque teve uma aceitação também de público. O projeto é trabalhar a relação entre poesia, música, mas que desperta para as outras questões, são todas interligadas. Sim. Até as artes visuais estão ali, né? O digital, a gente trabalha muito com o digital também. O interessante no Sonora Poesia porque o Sonora Poesia, pessoal, é uma parceria minha e da Sônia. E aí cresceu numa ideia, cresceu pequenininho, foi, né? Era uma coisa menorzinha, né? Tinha uma coisa bem... E de repente a gente viu ampliar outras formas, outros meios de mostrar a cultura, a arte de uma forma geral, né?
E aí o que aconteceu? A gente conseguiu agregar as linguagens de uma forma em geral, né? Sim. Conseguiu fazer as apresentações, acho que foram umas 4, 5 que foram super legais de público, Sim. né? E como você falou, o pessoal aceitou legal tudo e pintou aquela ideia nossa do EP. Isso. O EP, ele é aquela ideia, não é isso? Que tem as músicas, as poesias da Sônia com a parte da música que eu fiz, né? E essa logo vai estar aí, né? A expectativa é que o nosso EP saia no mais tardar até maio. Uhum. Certo? Sim. Essa já está meio no forno, né? E é a ideia do Sonora Poesia, que virou, como a Sônia falou, uma empresa, e destaca todas essas partes, principalmente a poesia, né? Sonora Poesia, mas de uma forma que interage muito bem com a música, como a gente falou, com dança, com teatro, aí vai, com todas as linguagens, né? E o que você fala mais disso tudo, Sônia? Vai lá. Eu tenho que falar do Sonora um pouquinho mais, tá? Sim, pode falar. Por quê? Porque é a minha menina dos olhos, no sentido de que começou de uma ideia simples, minha e do Flávio, né? De associarmos a literatura e a música para a gente poder fazer alguns shows, enfim. E eu geralmente eu penso muito de forma rizomática, né? Vou expandindo para onde der. Se alguém não me pega assim, fala, Sônia, né? Fecha isso, eu vou. E ainda mais que eu fiz semiótica na PUC, né? Mestrado e doutorado em semiótica, a gente tem pensamento que vai conectando o tempo todo. Então, daquela simples ideia da nossa interação, e que você falou assim, vou chamar o... Ai, meu Deus. De início foi que de poesia, né? Foi o de poesia. O Gilberto. Infelizmente que faleceu, infelizmente. Né? Mas a Patrícia vai estar aqui com a gente falando também. A Patrícia Rocco vai estar aqui falando das trovas, a história dele. Perfeito. Então, o Gilberto... Gaspar, né? O Gilberto Gaspar, o Flávio convidou, eu falei assim, bom, então eu vou convidar minha amiga Edith Malatô, que é pianista, e o meu amigo Denilson. Aí o Flávio falou assim, então eu vou chamar o meu amigo Adilson. Da viola. Isso. Eu falei, bom, então eu vou chamar um coral que eu conheço. Aí o negócio começou a parecer um bolo, né? Começou a crescer. Cresceu. E aí a gente falou assim, vai ter que ser no teatro, né? Não tem jeito. E fomos lá para o teatro. Acho que a primeira vez nós tivemos mais de 300, foi um 300, né? Um público bom. Muito bom. Eu sei que na penúltima vez nós tivemos mais de 500 pessoas. Ali foi mesmo. 500 pessoas e a fila ficava lá para fora, né? E os comerciantes, lá para fora que eu falo, lá no Teatro Lauro Gomes, no Rude Ramos, né? Os comerciantes foram perguntar para a equipe de apoio qual era o artista que estava lá, se era um artista global, porque eles nunca tinham visto aquilo, que tinha fila de espera. Eu falei, nossa, tá bom isso, né? Então, foi interessante. E eu acho que o Sonora acaba, de certa forma, corporificando um pouquinho e levando mais a poesia nessa mescla de sonoridade, entendeu? Sim, Porque você lê Meu Corpo é uma Ilha em Deslocamento e Me Devasta é uma coisa, mas você está lá com a música, né? E você presencial, fala, né? Presencial. E você vai interpretar Meu Corpo é uma ilha. Eu não vou falar mais, porque vai ficar meio erótico, né? Mas meu corpo é uma ilha em deslocamento. Com a parte da música junto. E tum. Falei para trazer o violão. Né? E me devasta. Quando você fala e me devasta, todo mundo ali.
Né? E assim, corporifica, né, a poesia. Como, por exemplo, Canção do Exílio, né, que a gente também trabalhava. Sim, sim. Né? Tem uma musicalidade, né? Sim. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Você declamar é uma coisa, mas você ouvir com o sabiá cantando, né? A percussão, o violão, coisa e tal. Você ouve a poesia, aquilo vai tomando forma. Sim. Né? Então, o Sonora eu acho que é um projeto belíssimo, né? É algo que precisa de uma continuidade e de investimento. Sim, tá? Sim, E de investimento. Então, poesias eu fui publicando, né, nesse sentido. Vou lançar o livro de poesia finalmente físico agora. Também Opa. Tem o EP e o livro de poesia. Eita. Tá? Por quê? Porque o pessoal cobra. O pessoal fala assim, olha, a gente lê, a gente ama seus poemas, coisa e tal, né? Mas às vezes a gente vai procurar lá novamente e a gente perde, a gente não consegue localizar na rede social. Então, vou lançar. E tem o lado da crítica literária também. Né? A crítica literária, eu escrevo muito crítica, textos literários, ensaios, artigos, tanto no Brasil quanto no exterior, sobre literatura brasileira contemporânea, literatura brasileira de uma forma geral, teoria literária e literatura e tecnologia. E foi desses que você ganhou o prêmio? Foi. Foi, né? Foi. Eu ganhei um prêmio 2 anos na sequência no Canadá. Foi conferido pelas universidades interamericanas, né? Ganhei, foi o prêmio Paul Zumthor. Era uma bolsa, prêmio, pela pesquisa entre todas as pesquisas realizadas nas Américas. Certo. Tá? Então, concorreu aí pessoal de todos os países, né? E eu ganhei $32 mil. Poxa. Que eu gastei em livros. Aí você fala, você se arrependeu? Não, de forma alguma. Por quê? Porque o livro me traz outras coisas, né? Eu acho que a gente vibra bem nessa questão do livro, no caso, que era o meu instrumento, e ele me trouxe outros progressos. Né? Tanto que eu sou professora universitária, sou professora de literatura, né? De teoria literária, literatura infantil, literatura juvenil, comunicação e expressão, e também devo aos livros. Foi o que me sustentou, foi o que me ajuda a ter o apartamento, os bens, né? Os bens materiais, mas porque a gente tem paixão, a gente só consegue progredir também naquilo que a gente tem paixão, né? E, enfim, então ganhei 2 anos na sequência, fui para o Canadá, recebi o prêmio num castelo, gente, coisa mais linda, parecia que eu era uma princesa. Nossa. Assim, lógico que tinha mais gente ali, né? Mas fomos jantar ali, eu esqueci, acho que era Frontenac, em Quebec, né? E eu sei que nós estávamos, eu e os reitores das Américas, eu ali, né? Nossa, olha, tinha que me colocar, né? E entrou, né? Antes do jantar, entrou um grupo de violinistas tocando. Olha. E aí, que chique. Nossa, foi muito chique. Então, valeu a pena. Então, eu tenho artigos publicados na Europa, Portugal, Espanha, né? Em Portugal sobre literatura e tecnologia, na Espanha sobre o barroco e neobarroco. O prêmio foi sobre a questão do barroco e oralidade na América Latina, que se distancia da visão só visual que traz a Europa, né? Sobre o barroco.
E é isso, no Brasil, aqui em São Bernardo, já ganhei prêmio também, de ensaísta, né? E assim, isso é uma rotina minha. Sua, né? Isso, a crítica literária, o ensaio, essas publicações, eles já fazem parte de uma rotina. A poesia também faz parte de um processo, só que para eu poder escrever, eu tenho que... eu não escrevo profissionalmente poesia, e eu sou contra escrever profissionalmente poesia, tá? Tem que ter uma subjetividade em um momento de entrega diferente, entendeu? Porque você tem que ver o invisível. Tá. E nesse momento de ver o invisível, ver o que há na água, o que há na textura da parede, o que há na nossa textura interior, tá? É uma entrega. Na realidade, a poesia é uma entrega. Por isso que eu acho que eu estou demorando tanto para publicar. Talvez porque a entrega seria a minha entrega, né? Eu me entregar. Muito bom, Sônia. Pessoal, estamos chegando nos finalmente aí, Vitor? Estamos no finalmente. Então, pessoal, olha, tem muita conversa, né? Tem muito papo, tem muita história. Tem. Eu estou aqui com a crítica literária, poeta, Sônia Melchiori. E a gente vai conversar outras vezes. Claro que a gente tem os projetos juntos, né? Projetos como você falou, que é o Flow, que também a gente faz parte junto. Sim. Tem a Sonora Poesia. Tem esse EP que nós vamos fazer em cima, inclusive, da ideia do Sonora Poesia e do nosso trabalho específico como artistas, né? E que produzem também. E tantos outros que nós vamos fazer aí, né, que vão aparecer, que são os projetos futuros, tá, pessoal? E fiquem ligados que a gente vai falar mais. Então, Sônia, pra gente dar antes da gente dar o nosso finalzinho, finalmente, né? Você não quer... Fala uma poesia sua, assim, e aí depois você vai falar, dar os seus contatos pro pessoal que quiser te achar, quiser, né, conhecer seu trabalho mais, tá bom? E dá um start seu aí. Então, fala uma poesia sua aí. Falo sim. Eu posso procurar? Pode, enquanto a Sônia procura a poesia dela, uma poesia assim para você dar o seu start, né, Sônia? A gente vai falar aqui sobre os trabalhos também que nós estamos desenvolvendo, sobre a cultura, pessoal. Então você que gosta aí de saber sobre as artes, sobre a cultura, é só estar aqui ligado no Flavesp Podcast. Esse podcast que é pensado justamente nisso, na ideia de mostrar aos artistas quais são os seus trabalhos, o que estão fazendo hoje, o que já fizeram, quais são projetos futuros, e para a gente desenvolver aqui não só São Bernardo, mas também São Caetano, Santo André, enfim, o ABC e São Paulo, enfim, mas a gente está trazendo muito pessoal aqui também de São Bernardo para mostrar o seu trabalho, que às vezes a gente fica meio escondido, ou meio sem oportunidades assim de mostrar realmente qual o seu formato, né? O que você está fazendo. Então essa é a nossa ideia. E hoje aqui, como eu falei, nós temos a Sônia, que a gente tem essa parceria do Sonora Poesia, como a gente já falou, o que é, como que é o trabalho, que envolve, intensifica a poesia, intensifica a música, intensifica a dança, enfim, os artistas que produzem também e os trabalhos autorais, não só trabalhos conhecidos, mas também autorais, e que principalmente tem uma ideia de buscar em cada apresentação a história do que está sendo feito, aquele contexto, junto com a música, a poesia, junto com dança, com teatro, enfim, se entrelaçam também na história. Não é uma coisa jogada especificamente, mas ela tem uma história, né, que conta certinho. Pronto, Sônia? Pronto. Qual que você vai falar aí? Eu dou os recados primeiro ou primeiro eu falo? Você que sabe. Eu primeiro vou dar os recados, tá bom. porque quando eu entro aqui na poesia me toca mais, tá muito, bom, né? Eu gostaria de dar um toque. Eu estou em um processo de começar um projeto, nós estamos começando um projeto, eu e a professora Gessami Aparecida de Almeida, tá? Que se chama Nós. Então, nós temos o nós da literatura e nós da
linguagem, das linguagens. O nós significa o quê? Nós, tá? Mas os problemas, né? Os nós que essas questões trazem. Então, nós da literatura são os problemas que a gente começa a observar na literatura, e o nós da linguagem, os problemas de comunicação, problemas entre as pessoas, enfim, tá? Que gera, de certa forma, esbarra na questão dos relacionamentos, ou na questão de como você se processa, de uma visão que você tem de si, do mundo, e os questionamentos também polêmicos, né? Que são políticos, os discursos das pessoas, etc. Então, nós vamos começar com nós da literatura, um curso que se chama Literatura e Afetos. Tá. A ideia, por que literatura e afetos, né? Porque os afetos têm uma relação com os sentimentos, sim, com as emoções, mas é mais como nós afetamos as pessoas e nós somos afetados. Então, vamos transitar pelas questões do amor, da dor, do ciúme, da inveja e da felicidade. E o que é a felicidade, o que é a alegria, né? Não é só aquele sorriso, não é só colocar o carro na rua e vão para a praia. A felicidade é algo muito maior. Então, eu queria dar esse toque, né? Então, nós da literatura, deixar o endereço aqui para vocês, por favor, né? Comecem a nos seguir, porque nós estamos com esse projeto de uma forma muito, projetando de uma forma muito consolidada, né? E a gente quer nós queremos lidar com essas questões tão importantes para nós compreendermos o ser humano, porque é muito difícil fazer a leitura do mundo, leitura das pessoas, leitura dos ambientes, e é isso que a gente vai propor nesses processos. Então, também tem o meu Instagram, @SoniaMelk, tá? Então, vocês podem olhar ali também, Sônia Melk. Facebook, eu tenho bastante seguidor, mas eu publico menos, né? Tenho Facebook. E eu acho que para contatos, né? Para contatos, vocês podem entrar em contato pelo meu Facebook mesmo ou pelo meu Instagram. E eu vou deixar aqui também o contato pessoal para vocês, para quem tiver interesse, tá bom? E-mail também ali na telinha, vocês podem dar uma olhadinha, tá? E estará disponível. Ok. Estamos abertos para pocket shows, sim, projetos culturais, sim, né? Que já estamos encaminhando, sim. E para qualquer outra situação entre linguagens. Tá Ótimo. Bom? Então, agora o poema. Como nós estamos no mês da mulher, vai ao ar, não sei se vai ao ar esse outra mês. semana, né? Isso, então estamos... E hoje nós estamos gravando no Dia da Mulher, né? Exatamente. Especificamente. Estamos gravando. É por isso que eu escolhi este poema. Não que seja assim o impactante, né? Mas eu acho que é muito representativo para nós mulheres. Chama Que Não Morram Mais. Que não morram as 146, nem as 1001. 1001 Marias da Penha, Narcisas de Jesus, Carolinas, Conceições no beco da memória. Que não morram Rezendes, Valerianas, Firminas, Machado, Gonçalves dos reis, as rainhas, Paraguaçu e Palmares, todas as Chicas da Silva, Gonzagas, Tarsilas, Ibertas, Yang, Fernandas, Clarices, Patrícias, Lígias, em veias abertas. Que não morram mais Amálias
e Amélias. Muito bem. Aí vimos a poesia da Sônia Melchiori. Sônia, eu agradeço de coração sua participação aqui. A gente já tem essa amizade artística há muito tempo. Eu agradeço de coração mesmo por você estar aqui com a gente. Nós recebemos aqui a Sônia Melchiori, crítica literária, poeta, tá? E vamos estar mais atentos aí com o nosso trabalho. Perfeito. E pessoal, agora que nós estamos aqui para dar o nosso finalmente, depois dessa entrevista maravilhosa com a Sônia, você que quer ser um apoiador do nosso projeto, que é o projeto do Flavesp Podcast Cultural, que fala sobre os seus artistas, sobre os seus personagens, sobre as suas histórias. Você vem aqui, ó, no QR Code que vai aparecer por aqui, certo? E você, paf, né? Paf. E aí você vai ser um apoiador do nosso projeto, certo? E se você também quer se inscrever para impulsionar o nosso trabalho, para as pessoas conhecerem no YouTube, você vem aqui, eu não sei se está aqui embaixo, se está aqui em cima, mas vai aparecer um sininho, né? Você paf também no sininho, certo? Você se inscreve no canal e participa com a gente de todas essas nossas entrevistas, tá bom? Eu, Flávio Véspero, agradeço grandemente por você estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigado e até a próxima, ok?